De volta com o Educador Entrevista, converso agora nesse sexto bloco com a Tatiana. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço por estar presente aqui mais uma vez, né? Para vir falar do nosso artesanato aqui, que é muito rico na cidade. No dia específico aí do artesão. Exatamente, dia do artesão, 19 de março. É importante a gente destacar isso, né? A gente tem um volume de pessoas ligadas ao artesanato na cidade que eu acho que as pessoas nem fazem ideia. Exatamente. Na verdade, essa pergunta durante um tempo ecoou na minha cabeça, né? O que de fato é o artesanato, né? Porque a gente, quando remete a essa fala de o que é o artesanato em si, é muito genérico às vezes, né? Muito amplo, na verdade, né? Na verdade, é muito amplo. Porque quando você lança até na internet, fazer uma pesquisa rápida, vem muito assim, ó, linha, aquele pano de prato, crochê, tal, e a gente sabe que é muito mais do que isso. Sim. E hoje até a gente vem assim, nós que somos do meio, tentando lutar um pouco pela sua nomenclatura, porque eu acho que quando você fala artesanato, a sensação que a gente tem, que trabalha nesse meio, é que é uma coisa baratinha, simples, né? Lembrancinha, quando na verdade a gente tem que encarar como uma economia criativa, Sim, né? sem dúvida. Que de uma certa forma tem muitas pessoas que tiram o sustento dessa atividade, né? Então é bem bacana a gente pensar nisso, para a gente poder tirar aquela ideia de lembrancinha, de coisinha baratinha, que na verdade envolve um trabalho, saber fazer, a criatividade, que não é preço, é valor, né? Sem dúvida. E é justamente isso, né? O artesanal é aquele que não é industrializado, né? Então, quando a gente compara, né, um produto artesanal com um produto industrializado, vamos lá na questão da costura, né? Você pega uma coxa de patchwork que você só consegue fazer artesanalmente, você não consegue fazer industrializado, não é? E aí, quando você vai comparar isso, é lógico que o tempo investido para fazer aquela coxa de patchwork foi muito maior, não é? A seleção desse material, a durabilidade desse material vai ser também muito maior, não é? A beleza não se compara, e é lógico que esse material artesanal vai ser mais caro do que o industrial. Com certeza. E tem o lance também da identidade única de cada peça, né? Sim. O artesão ele tem esse poder de dar uma identidade única, por mais que você consiga fazer em determinadas peças uma repetição, né? Que às vezes as pessoas precisam de mais de uma peça de determinada do produto, né? Mas ainda assim cada uma tem a sua particularidade, né? Que é aquela coisa do saber fazer manual, né? Que não indo para esse lado industrializado, a gente consegue fazer uma repetição, mas cada peça acaba tendo sua identidade, e é o que eu acho que isso que dá o valor também para o produto no final. Exatamente, não é? E entender esse processo eu acho interessante, não é? Muitas vezes a gente acaba vendo produções que não são artesanais vendidas como tal, não é? A gente tem cada vez mais uma linha hoje, né, de estruturas, né, que te cria uma pequena indústria em casa, né, de produtos. Então tem que também se ter essa compreensão aí, não é? Que é diferente no perfil. Inclusive na questão de valorização e etc. Mas também é interessante a gente dizer aí, pontuar, o quanto a gente tinha uma tradição de passar o artesanato de geração a geração. Quando se fala da questão da linha, né, do crochê, do bordado, etc. Era uma coisa de geração a geração que se perdeu. E hoje a gente começa a ver novos nichos, não é? De pessoas retomando esses hábitos, ou de ambientes que a gente nem imaginaria, não é? Por exemplo, o ambiente de reclusão, de cadeia, não é? Que hoje é onde mais se faz crochê no país. Sim, sim. O que eu acho bem interessante é que, assim, isso que você está comentando sobre, minha mãe me ensinou, a minha avó me passou, isso realmente, infelizmente, se perdeu. Mas o que eu tenho visto a todo momento também é a questão da releitura e ressignificação das peças. Porque, por exemplo, a gente até conversou uma outra ocasião sobre isso. De repente, aquele crochê que a gente fazia, que a avó da gente fazia, colocando um tapetinho, que acaba às vezes caindo em desuso e tal. Mas o que acontece? De repente, a gente pegar algo que de uma certa maneira agrega um valor maior à peça,
vamos supor, igual a gente comentou da outra vez, pegar o lance da questão do Portinari aqui na cidade, trabalhar o conceito, as ideias que ele utilizava para fazer as pinturas dele e transformar isso num crochê, numa caramê, numa entalhação, numa madeira. E é esse que eu acho que é o desafio hoje do artesão. É você criar, de repente, com aquele artesanato conhecido, mas uma peça que, de uma certa maneira, crie um despertar, um interesse maior. Porque hoje eu costumo falar que a gente não vende o produto, a gente vende a história do produto, né? E a gente vê isso, né? O próprio crochê ganhou o 3D com os amigurumis aí, não é? Onde a gente imaginar que aquela peça chapadinha ia virar 3D, Exatamente. ia virar boneco, né? Numa febre aí que a gente vê, né? Não só de produção, como de comércio mesmo. Sim, né? de consumo, né? Com certeza. E a questão do amigurumi é bem bacana, porque aí você linka, de repente, personagens. Virou cultura pop, né? Isso. E eu acho interessante até que às vezes o que falta também um pouco e que eu acho que está sendo trabalhado especificamente no amigurumi é o faça você mesmo. Então, de repente, algumas artesãs já criam os kitzinhos que aí fala assim, ó, já vem a quantidade de linha, já vem o explicativozinho ali para você fazer, né? Então, eu acho que isso é interessante porque traz, de uma certa maneira, tem gente que pensa assim, mas eu vou ensinar o que eu sei e de repente eu não vou vender. Eu acho que pelo contrário, quando a pessoa toma conhecimento do trabalho que dá, o empenho e exatamente o saber fazer, porque não é o lance de eu pegar uma linha e uma agulha que eu vou conseguir elaborar na mesma perfeição, na mesma, né, que você consegue. A gente fez há pouco tempo atrás até uma oficina na Casa do Beija-Flor. Achei interessante porque tinham várias pessoas de vários segmentos, todos artesãos. Só que alguns encontraram dificuldades de trabalhar com linha. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente fala, eu domino os trabalhos manuais. Nem sempre, porque cada um tem sua particularidade. Às vezes, o trabalho manual que você domina, que é ali o seu área de conhecimento, às vezes o outro trabalho você não domina tanto. Eu acho isso muito interessante, que é particular de cada artesão também. Exatamente, não é? E o bom da cidade é que a gente tem uma dinâmica de diversidade gigantesca, né? A gente tem gente trabalhando com tudo que é material imaginável. Sim, com certeza. Inclusive, eu até venho falando com a secretária de Turismo e Cultura, a gente está aí tentando encontrar uma maneira. Eu, agora esse ano, o ano passado, fui convidada para fazer parte do Contour, estou como suplente, representando o artesanato, né? Que a ideia é criar uma loja colaborativa aqui na cidade, porque infelizmente assim, né, a gente não tem essa identidade do artesanato local num lugar específico. A gente tem assim vários eventos que tá acontecendo aí no decorrer do ano, né, que a gente está acompanhando. O pessoal do coletivo Bom Jesus, o pessoal do artesanato Batatais, tem um novo coletivo também, que é o coletivo do Armazém. Eu tomei conhecimento hoje, que é o pessoal que faz a feira acho que é Trecos e Cacarecos, que eles montaram um coletivo também. A ideia, na verdade, é unir essa galera toda, né? De uma maneira que a gente cria, lógico que é natural que hajam grupos, né? Mas que una essa galera toda para poder ter essa loja colaborativa, para a gente poder ter uma identidade do artesanato local. Então a gente está discutindo aí algumas partes burocráticas aí para que isso ocorra o mais breve possível. Tati, quando a gente pensa, né, nos coletivos, nas ações que ocorrem já aqui na cidade, é interessante também pensar também nisso, né? Olha, a gente tem algumas estruturas como o Artesanato Batatais, né, que está no SIAC há muitos anos e que agora vai ter que buscar um novo espaço com a entrega do prédio, não é? O coletivo Bom Jesus e mais um surgindo, que mostra toda a dinâmica que a gente tem e o volume de pessoas que estão vivendo, né, ou compondo a renda com artesanato. Sim, exatamente. E a ideia, na verdade, é justamente essa, né? É que com esse surgimento aí de outros grupos, o artesanato Batatais é o mais antigo, mas eu acredito assim, ó, eu conheço bastante gente, né? Mas eu acredito que deva ter alguns outros grupos
assim, mais fechadinhos entre eles, né? Mas que a gente dando visibilidade que está ocorrendo um movimento, que está tendo outras pessoas, que está, tipo assim, como se diz, focada, né, na divulgação desse artesanato, eu acredito que vão surgir muitas outras pessoas. Inclusive, eu comentei aqui com o Luciano, a gente vai agora dia 20 e 21 de abril, nós vamos realizar o primeiro festival de artesanato aqui na cidade. E uma conquista que nós tivemos, através aí do apoio da Secretaria de Turismo e Cultura e do vereador Santana, fazer uma premiação em dinheiro para os artesãos. Então, assim, a gente está só aguardando algumas tramitações legais por conta da prefeitura, edital, essas coisas assim, mas já vai ser lançado logo para os artesãos que estiverem interessados em participar deste dia. Vai ser dividido em modalidades, primeiro, segundo e terceiro colocados, e vão ter premiações bacanas aí em dinheiro. Fora isso, nós vamos ter também música, vai ter o pessoal também das cervejarias e vai ter uma praça de alimentação bacana. Vão ser 2 dias muito legais aí para a gente poder desfrutar, e vai ser realizado lá no Lago Artificial. Muito bom. E é importante também isso, né? Quando a gente fala justamente da rotina das ações desenvolvidas, que as pessoas tomem conhecimento, né? Que participem, porque tem ações, né? A grande questão é essa: a cidade sempre foi muito ativa com as ações ligadas ao artesanato, ou não diretamente ligadas, mas que sempre teve o artesão participando, né? Desde as festas, enquanto atividade de rotina, enfim, né? Tá no DNA da cidade. Sim, e a ideia também, no caso do que eu mencionei sobre a loja colaborativa, é não só ter mais uma loja, né? Com exposição e venda dos produtos, mas a ideia é promover oficinas, né? Nesse espaço, para que a gente possa integrar a população também e gerar de uma certa maneira aí um local que você possa desenvolver a arte com outras pessoas, né? Uma troca aí, como eu costumo falar com a Letéia da Casa Amarela e com o Rodolfo do Espaço Fernando Faro, a gente precisa ter outros pontos de cultura aqui na cidade, porque é um lugar muito rico, que a gente troca experiências, né? De lá acaba saindo muitas outras ideias. Isso é muito interessante. A gente está agora participando aí, tá mais acho que visível isso, que a gente está recebendo alguns meios para a gente poder apresentar projeto, seja a Lei Paulo Gustavo ano passado, a Lei Aldir Blanc agora, que está para ser aprovada no município. Então, assim, se a gente tem bons profissionais e pessoas capacitadas para ter projetos, acho que juntando os dois, eu acho que a arte e o artesanato no município, de uma certa maneira, tem só a ganhar, né? Sem dúvida. E é bacana pensar nessa dinâmica, que é uma dinâmica que a gente tem visto aí de realização de atividades cada vez mais de uma maneira independente, não é? No sentido de, olha, você tem as ações coligadas ao poder público, sim, mas quando a gente pensa os espaços que começam a ser criados e surgir também, de ter autonomia, e hoje com o online a gente percebe o pessoal cada vez mais vendendo fora, né, extrapolando o limite do município. Sim. E ganhando aí o que eu acho que a gente espera, né, de criar esse regime autônomo para o artesão conseguir sobreviver, né, do seu trabalho. Sim, exatamente. É que a visão que nós temos hoje, eu acho que o artesanato local, ele só não tem uma repercussão maior justamente pelo que você mencionou agora. Muitas pessoas, eu vou tomar por base as pessoas que fazem parte do coletivo Bom Jesus. Muitos são CLT, né? Então tem, de repente, o artesanato como uma renda extra. A ideia, sim, é que um dia alcance essa independência, essa autonomia financeira para que viva da sua arte. Mas justamente nesse sentido, de criar uma rede de autonomia que seja, como se diz, a venda, que seja, consiga vender
não só aqui para Batatais e não só depender também dos eventos Sim. que ocorrem na cidade para divulgação do trabalho, mas que tenha, de repente, uma janela de divulgação aí para o Brasil todo. Sem dúvida. Né? A ideia da loja colaborativa é exatamente essa, é criar uma identidade do artesanato local. E aí sim a gente poder ir viajar para onde a gente quiser. A gente teve agora, recentemente, como eu disse, eu estou fazendo parte do Contour, mostraram para a gente um vídeo de uma empresa que trabalhou um potencial do artesanato em algumas determinadas cidades. O que a gente viu foi isso, exatamente. Não ficar só dependendo do município, do local, mas tentar levar a identidade do município para outros estados, para outros países, porque nós tivemos agora recentemente a exposição de orquídeas, que aconteceu agora, que foi uma das parte das comemorações do aniversário da cidade, e até mesmo agora a exposição de carros antigos, que teve visitantes de outros países. Exatamente. E que isso é interessante, porque assim, pessoal, isso é verídico, assim, ninguém contesta sobre a qualidade do artesanato local. É muito valioso, muito bem reconhecido a nível local e regional. Só que a ideia é o que fazer para levar essa arte para fora, para a gente poder também movimentar a economia, né? Tati, é bacana a gente pontuar também, não é? Que as pessoas procurem esses nichos, não é? A gente está falando com você que é de um coletivo, mas existem outros, né? A pessoa que não está ligada a nenhum, que busque, porque isso ajuda demais. Sim, com certeza. Inclusive, quem tiver interesse, vou deixar aqui o Instagram do Coletivo Bom Jesus, tá? É @Coletivo Bom Jesus Batatais. O número do meu celular, para quem tiver alguma dúvida também, é 16 993 33 17 17. É um número bem fácil. E você aí que se identificou, seguindo a página do Coletivo Bom Jesus, se identificou com a dinâmica do grupo e tal, porque neste momento nós participamos de eventos que a Prefeitura nos convida. Então, assim, por exemplo, este ano a gente já participou, teve uma exceção que a gente procurou o Supermercado Real e junto com o pessoal lá do supermercado a gente fez a inauguração do Espaço Cultural Beco do Real. Então o Coletivo Bom Jesus acabou fazendo uma feira lá, mas fora esse fato isolado, a gente normalmente participa de todos os eventos que são promovidos pela Prefeitura, né? Então aí quem tiver o interesse em participar, você que tem seu artesanato aí na sua casa, que tem uma vontade aí de expor, venha conversar com a gente, que a gente está aberto aí para poder te receber, para a gente poder criar uma identidade do artesanato local da cidade. Fora o Coletivo Bom Jesus, como eu já disse anteriormente, tem o Artesanato Batatais também, que atualmente está ali ao lado do SIAC, né? E tem também, eu descobri hoje, o Coletivo do Armazém, que é o pessoal que faz a feirinha ali na 9 de julho. Mas assim, minha dica é: não fique guardando sua arte. Coloca a sua arte na rua aí. Exatamente, né? O pessoal tomar conhecimento. E divulgar, né? Hoje a gente tem fácil aí uma questão das próprias redes sociais, tem plataformas de venda, não é? Que de certa forma facilitaram muito, mas a gente vê as pessoas ainda com um pouco de dificuldade ou de medo, ou até com vergonha, né, de divulgar o seu trabalho. Então, eu acho interessante justamente isso. O objetivo do coletivo é isso, é unir forças, né, para que cada um, dentro da sua área, consiga ajudar com aquilo que pode, né? E assim a gente constrói um grupo fortalecido e aí luta, de repente, por conquistas para o grupo. Essa é a intenção. Exatamente. Bom, teremos daqui a pouquinho mais novidades, né? A gente estava falando justamente disso, né? Que vários eventos da cidade estão conectados com o artesanato. Então, em cada um desses eventos a gente volta a falar, a tocar nessa questão. Sim. E até nos próprios eventos, não é, desenvolvidos por vocês, que, como a gente falou lá do Beco do Real, entre outras ações, né, que vão continuar ocorrendo aí com periodicidade. Sim, com certeza. Inclusive, como eu mencionei aí, o primeiro festival de artesanato
Espero ter a oportunidade de voltar aqui para poder falar com mais detalhes, né? Porque, como eu disse, a gente está esperando algumas questões burocráticas, mas a ideia a gente convidar alguns artesãos de outras cidades, mas a premiação vai ser feita só para os artesãos locais. E, como eu disse, vai ter muita música, praça de alimentação. A ideia também é promover algumas oficinas. Vai ser 2 dias bem bacanas para o pessoal aí conhecer. E a ideia é que este festival de artesanato era para ter sido ocorrido no mês de março, né, que é em comemoração ao 19 de março, que é o Dia do Artesão, inclusive ao 8 de março também, que é o aniversário das mulheres, o Dia Internacional da Mulher. E o mês de aniversário da cidade. Exatamente. Também. Mas a gente pensou, poxa, tem tanta comemoração, e a gente viu que o mês de abril ele ficou meio esquecido. Sim. Por umas questões burocráticas também, a gente falou, vamos fazer em abril também, porque aí a gente tem mais tempo para fazer a divulgação do evento também. E a ideia é que seja feito o ano todo, todos os anos, desculpa. Todos os anos a partir deste ano, que se Deus quiser vai dar tudo certo, então a ideia é fazer todos os anos. Muito bom. Tati, gratidão novamente pela participação, né? A gente espera aí que o nosso artesanato cada vez mais seja mais divulgado, cresça em popularidade e fica sempre o espaço do programa à disposição. Tá, eu que agradeço a oportunidade. Mais uma vez, quem tiver interesse em colocar à exposição o trabalho que realiza aí, pode me procurar que eu estou aberta aí para poder ajudar no que eu puder.